Prepare-se para uma revelação chocante. Depois de 27 anos de mistério, o túmulo da princesa Diana foi finalmente aberto, e o que encontraram lá dentro está deixando o mundo inteiro perplexo. Desde sua trágica morte em 1997, teorias da conspiração, segredos ocultos e especulações sobre sua última morada nunca deixaram de circular. Será que Diana realmente está enterrada em Althorpe? Há indícios de que seu corpo teria sido transferido para outro local? E o que foi encontrado dentro do túmulo que está fazendo até mesmo os mais céticos questionarem a versão oficial da história? Você não pode perder nenhum detalhe deste vídeo, pois cada nova descoberta torna esse mistério ainda mais intrigante. Vamos explorar os rumores de que Diana queria ser enterrada em um local diferente, as alegações de que sua morte foi parte de uma conspiração e, claro, o impacto devastador dessa reabertura para a família real. E fique atento, porque a última revelação vai mudar tudo o que você achava que sabia sobre a princesa do povo. Mas antes de começarmos, já deixa o seu gostei aqui no vídeo para que esse conteúdo chegue a mais pessoas. Se você ainda não é inscrito, aproveita e se inscreve agora mesmo. Isso é muito importante porque ajuda o canal a crescer e traz cada vez mais investigações profundas e conteúdos exclusivos como esse para vocês. E se você quiser apoiar ainda mais o nosso trabalho, pode enviar um Super Thanks para contribuir financeiramente com o canal. Mas se não puder, sem problemas. Deixa um comentário aqui embaixo dizendo o que mais te surpreendeu até agora nessa história. Agora, sem mais demora, vamos direto para essa descoberta que pode reescrever um dos maiores mistérios da história moderna. Fique até o final, porque a última revelação é simplesmente impactante. Diana Frances Spencer nasceu em 1 de julho de 1961, no Park House, uma mansão localizada dentro da propriedade de Sandringham, em Norfolk, Inglaterra. Seu nascimento foi recebido com grande expectativa por sua família aristocrática, mas também com certa decepção, pois seus pais, John Spencer, o ex-conde de Spencer, e Frances Roche, esperavam um menino para dar continuidade ao título e ao nome da linhagem. Essa pressão pela chegada de um herdeiro homem era comum na nobreza britânica, e Diana cresceu ciente de que, em parte, sua chegada ao mundo não tinha sido exatamente o que seus pais desejavam. A família Spencer possuía uma longa e prestigiada história dentro da aristocracia britânica, com laços estreitos com a realeza que remontavam a séculos. Os Spencers eram conhecidos por sua proximidade com a monarquia e por ocupar cargos importantes na corte. A avó materna de Diana, Ruth Roche, baronesa Fermoy, era a dama de companhia da rainha-mãe, mãe da rainha Elizabeth II, o que significava que, desde cedo, Diana esteve rodeada por influências da família real, mesmo antes de se tornar parte dela oficialmente. Contudo, apesar do status nobre e do ambiente aparentemente privilegiado, sua infância foi marcada por eventos dolorosos que moldariam profundamente sua personalidade e seu modo de enxergar o mundo. Diana era a terceira filha do casal Spencer, tendo duas irmãs mais velhas, Sarah e Jane. Antes dela, sua mãe havia dado à luz um menino, John, que faleceu poucas horas após o nascimento. Esse evento trágico teve um impacto emocional profundo na família, especialmente em sua mãe, Frances, que enfrentou intensa pressão da sociedade e do próprio marido para gerar um filho homem. O fracasso em cumprir essa expectativa gerou tensões no casamento dos pais de Diana, o que, por consequência, criou um ambiente instável para as crianças Spencer. Quando Diana tinha apenas 6 anos, seus pais se separaram em meio a um divórcio conturbado e amplamente debatido na sociedade aristocrática britânica. A separação foi um marco doloroso para Diana, que era muito apegada à mãe. Após o divórcio, Frances se mudou para Londres, deixando os filhos sob os cuidados do pai, algo incomum para a época, já que geralmente a guarda ficava com a mãe. No entanto, John Spencer obteve a custódia das crianças após uma batalha legal influenciada pela baronesa Fermoy, avó materna de Diana, que depôs contra a própria filha no tribunal.
Isso fez com que Diana visse sua mãe com menos frequência do que gostaria e aumentou sua sensação de abandono e carência emocional, sentimentos que permaneceriam com ela ao longo de sua vida adulta. Esse episódio também fez com que ela desenvolvesse um olhar mais crítico para o casamento e a família tradicional, temas que mais tarde influenciariam seu comportamento e suas visões dentro da realeza. Apesar do ambiente emocionalmente conturbado, Diana teve uma infância relativamente convencional dentro de sua classe social. Cresceu brincando nos vastos terrenos da propriedade da família e desenvolveu desde cedo um amor pelos animais, especialmente cavalos e cães, como era esperado de uma jovem aristocrata britânica. No entanto, ao contrário de muitos membros da nobreza que se destacavam por suas habilidades equestres, Diana nunca demonstrou grande aptidão para a equitação, o que a diferenciava de outras meninas de sua posição. Seu verdadeiro interesse estava na dança. Durante anos, ela sonhou em se tornar uma bailarina profissional e chegou a receber aulas de balé e outros estilos de dança, algo que lhe proporcionava uma válvula de escape emocional. A formação acadêmica de Diana seguiu o padrão aristocrático, mas nunca foi brilhante nos estudos. Começou sua educação na Seafield Private School, em Norfolk, e depois foi enviada para a Riddlesworth Hall School, um internato em Diss. Mais tarde, frequentou a West Heath Girls' School, um internato prestigiado que tinha como foco preparar jovens aristocratas para um futuro na sociedade britânica. No entanto, seu desempenho acadêmico foi considerado mediano. Diana não era uma aluna particularmente destacada e chegou a falhar em seus exames finais, o que fez com que nunca completasse formalmente o ensino médio. Desde o início, havia sinais de que a união entre o herdeiro do trono britânico e a jovem aristocrata estava destinada a ser conturbada, marcada por traições, crises emocionais e uma pressão imensa da mídia e da família real. A história desse casamento é um relato fascinante de amor, desilusão e resistência, com momentos que revelam a fragilidade de um casal que, apesar de tudo, conquistou o coração do público. Diana e Charles se conheceram em 1977, quando ela tinha apenas 16 anos e ele namorava sua irmã mais velha, Lady Sarah. Na época, Charles não demonstrou interesse romântico por Diana, e o relacionamento entre ele e Sarah não durou muito. No entanto, alguns anos depois, em 1980, Diana e Charles se reencontraram em um evento de caça em Althorpe, a propriedade da família Spencer. A essa altura, Charles já estava sob intensa pressão para encontrar uma esposa adequada e garantir a sucessão da monarquia. Diana, jovem, bonita, aristocrática e com um ar de inocência, parecia a escolha perfeita. Em pouco tempo, os tabloides começaram a especular sobre um possível romance entre os dois. Diana, ainda uma garota ingênua e romântica, ficou encantada com a atenção do príncipe, mas não tinha ideia de que ele ainda mantinha sentimentos profundos por outra mulher. Camilla Parker Bowles. Charles e Camilla haviam tido um romance antes, mas ela se casou com Andrew Parker Bowles em 1973. No entanto, os dois nunca realmente se afastaram e continuavam muito próximos, o que se tornaria um grande problema no futuro casamento do príncipe com Diana. O noivado de Charles e Diana foi anunciado oficialmente em fevereiro de 1981. Na entrevista de anúncio, um momento específico chamou a atenção e se tornou um dos primeiros sinais de que algo estava errado. Quando perguntado se estavam apaixonados, Diana prontamente respondeu: "É claro", enquanto Charles deu uma resposta vaga e desconfortável. O que quer que apaixonado signifique? Essa declaração desconcertou Diana e deixou o público intrigado, mas ninguém imaginava o que estava por vir. O casamento ocorreu no dia 29 de julho de 1981, na Catedral de St. Paul, em Londres, em uma cerimônia grandiosa que foi transmitida para aproximadamente 750 milhões de pessoas ao redor do mundo. Diana usava um vestido de tafetá de seda com uma cauda de mais de 7 metros, e o evento foi descrito como um verdadeiro conto de fadas moderno. No entanto, nos bastidores, a realidade era bem diferente. Diana, que já desconfiava da relação de Charles com Camilla, descobriu um presente que ele havia dado à sua ex-namorada antes do casamento, uma pulseira com as iniciais G e F.
referência aos apelidos carinhosos que usavam um com o outro, Gladys e Fred. Isso devastou Diana, que passou a ter cada vez mais certeza de que Charles nunca a amou de verdade. Logo após o casamento, os problemas começaram a se intensificar. Diana, de apenas 20 anos, teve dificuldades para se adaptar à rigidez da vida real. A pressão da mídia era insuportável, e ela se sentia constantemente vigiada e criticada. Além disso, sua relação com Charles rapidamente se deteriorou. Ele não a compreendia e não fazia questão de apoiá-la emocionalmente. Diana começou a sofrer de bulimia, uma condição que, segundo ela mesma revelou anos depois, começou ainda nos primeiros dias do noivado devido à ansiedade e ao estresse. A chegada dos filhos do casal, o príncipe William em 1982 e o príncipe Harry em 1984, trouxe momentos de felicidade para Diana, mas não melhorou o casamento. Ela se dedicava inteiramente aos filhos, enquanto Charles mantinha sua rotina de compromissos reais e, secretamente, continuava seu relacionamento com Camila. Com o tempo, Diana começou a perceber que estava cada vez mais isolada. Ela tentava se aproximar de Charles, mas ele parecia distante e desinteressado. O relacionamento deles se tornou frio e cheio de ressentimentos. Nos anos seguintes, as traições e as brigas se tornaram públicas. Diana, que se sentia emocionalmente negligenciada, também teve seus casos extraconjugais. O mais famoso deles foi com James Hewitt, um oficial da cavalaria britânica. O relacionamento entre eles durou vários anos, e posteriormente, Hewitt expôs detalhes do caso em livros e entrevistas, o que gerou ainda mais escândalos. Enquanto isso, Charles e Camila nunca deixaram de se ver, e Diana sabia disso. A relação entre Diana e Charles chegou a um ponto insustentável. O jornalista Andrew Morton publicou a biografia não autorizada Diana, Her True Story, que trouxe à tona detalhes chocantes sobre o casamento real. O livro revelou que Diana sofria de depressão, bulimia e que havia tentado suicídio várias vezes. Além disso, expôs o caso de Charles com Camila e a infelicidade extrema de Diana dentro da família real. Foi um verdadeiro terremoto para a monarquia, e poucos meses depois, o casal anunciou sua separação oficial. O primeiro caso amoroso atribuído a Diana foi com seu guarda-costas, Barry Manaki, nos primeiros anos de seu casamento. Manaki trabalhava para a Unidade de Proteção Real e tinha um relacionamento próximo com Diana. Algumas fontes afirmam que ele foi um confidente e um apoio emocional para ela em um momento difícil, quando começava a perceber que seu casamento com Charles não era o que esperava. No entanto, o relacionamento entre os dois foi considerado inapropriado pela segurança real e Manaki foi abruptamente transferido para outro cargo. Pouco tempo depois, em 1987, ele morreu em um acidente de motocicleta sob circunstâncias suspeitas. Diana, mais tarde, revelaria em gravações privadas que sua morte a devastou e que acreditava que ele havia sido eliminado por ser um problema para a família real. Essa teoria nunca foi confirmada, mas continua a alimentar especulações e teorias da conspiração. Outro caso notório foi o de Diana com James Hewitt, um oficial da cavalaria britânica. Diferente de Manaki, esse relacionamento durou vários anos, entre 1986 e 1991. Diana conheceu Hewitt quando procurava alguém para ensiná-la a montar a cavalo, e a conexão entre os dois rapidamente evoluiu para um romance apaixonado. Ele era charmoso, atencioso e dava a Diana a atenção que ela não recebia do marido. O caso permaneceu secreto por um tempo, mas acabou se tornando público, gerando grande controvérsia. Nos anos seguintes, Hewitt tentou lucrar com sua relação com Diana, publicando um livro detalhando o romance, o que o tornou uma figura desprezada pelo público. Mais tarde, surgiram rumores de que ele poderia ser o verdadeiro pai do príncipe Harry devido à semelhança física entre os dois, mas essa teoria foi amplamente desmentida. Hewitt, apesar de ter confirmado o relacionamento com Diana, negou qualquer possibilidade de ser pai do príncipe. Enquanto Diana vivia seus romances, Charles mantinha seu caso de longa data com Camilla Parker Bowles, algo que era um segredo aberto dentro dos círculos reais. Sentindo-se traída e humilhada, Diana começou a responder de forma mais ousada à frieza do marido, envolvendo-se em outros relacionamentos que chamaram a atenção do público. Em 1992, a separação oficial de Diana e Charles foi anunciada,
Mas isso não significava que sua vida amorosa havia se tornado menos interessante para a imprensa. Pelo contrário, sua nova fase como mulher independente fez com que seus relacionamentos futuros fossem acompanhados ainda mais de perto. Após o fim de seu casamento, Diana se envolveu com o cardiologista paquistanês Hasnat Khan, que muitos consideram o verdadeiro amor de sua vida. Os dois se conheceram em 1995, quando Diana visitou um hospital onde ele trabalhava, e logo começaram a se encontrar em segredo. Diferente dos outros homens com quem se relacionou, Hasnat era reservado e discreto, o que permitiu que o romance ficasse longe da mídia por algum tempo. Diana chegou a visitar o Paquistão em segredo para conhecer a família de Khan, e havia rumores de que considerava se converter ao Islã para casar-se com ele. Os relacionamentos de Diana, mesmo os mais discretos, sempre foram alvo de escrutínio e julgamento. A imprensa britânica explorava cada detalhe de sua vida privada, transformando suas paixões e desilusões em escândalos públicos. O primeiro grande impacto das palavras de Diana veio quando o jornalista Andrew Morton publicou o livro Diana, Her True Story. Na época, acreditava-se que o livro era apenas mais uma biografia não autorizada, recheada de especulações sobre a vida da princesa. No entanto, anos depois, foi revelado que a própria Diana havia colaborado secretamente com a obra, enviando fitas gravadas para Morton, nas quais contava detalhes chocantes sobre sua vida dentro da família real. Nas gravações, Diana falou sobre seu sofrimento no casamento com o príncipe Charles, sua luta contra a bulimia e até mesmo suas tentativas de suicídio. Diana também usou a entrevista para falar sobre sua luta contra a depressão e a bulimia, algo inédito para uma figura da realeza. Ela explicou como a bulimia havia se tornado uma forma de lidar com a pressão e o estresse de sua vida dentro do palácio. Para muitas pessoas, suas palavras foram revolucionárias, pois trouxeram à tona questões de saúde mental que antes eram vistas como tabu. Em um mundo onde a monarquia britânica se esforçava para manter uma fachada de perfeição, Diana mostrou sua vulnerabilidade e sua humanidade, tornando-se ainda mais adorada pelo público. Além disso, a entrevista revelou que Diana não acreditava que Charles estava preparado para ser rei. Ela sugeriu que ele não tinha a estabilidade emocional necessária para assumir o trono e insinuou que outras pessoas dentro da família real também compartilhavam dessa opinião. Essa declaração foi extremamente ousada, pois colocava em questão a própria linha de sucessão da monarquia. Era um ataque direto ao futuro do reino e um desafio ao sistema estabelecido. A repercussão da entrevista foi imediata e avassaladora. A rainha Elizabeth II ficou furiosa com a exposição pública da família real e, poucos meses depois, ordenou que Charles e Diana finalizassem o divórcio o mais rápido possível. O Palácio de Buckingham percebeu que não havia mais como manter a fachada de um casamento funcional e que a única saída era cortar os laços oficialmente. Assim, em 1996, Diana perdeu o título de Sua Alteza Real, mas manteve o status de Princesa de Gales e continuou sendo uma figura central na vida dos filhos e na cena pública britânica. Com 36 anos, ela finalmente tinha conquistado a liberdade que tanto desejava e buscava encontrar um novo propósito pessoal e profissional. Diana estava em um de seus momentos mais ativos como figura pública. Apesar de não fazer mais parte oficialmente da realeza, sua popularidade nunca esteve tão alta. Ela continuava seu trabalho humanitário e se dedicava a causas que lhe eram especialmente caras, como a luta contra minas terrestres e o combate ao estigma da AIDS. Em janeiro daquele ano, fez uma viagem altamente impactante a Angola, onde foi fotografada caminhando por um campo minado enquanto usava um colete de proteção. Essa imagem se tornou icônica e ajudou a impulsionar um debate global sobre a necessidade de eliminar esses dispositivos letais. Diana utilizava sua influência para pressionar governos e lideranças mundiais a assinarem tratados de proibição das minas, e seu envolvimento na causa teve um impacto significativo na aprovação do Tratado de Ottawa, que baniu o uso dessas armas em diversos países. Além do ativismo,
Diana também buscava construir uma nova vida pessoal. Ela mantinha um círculo restrito de amigos leais, que incluía estilistas, terapeutas e confidentes, e procurava dar uma vida normal para os filhos. William e Harry, dentro do possível, passava tempo com eles. Levava-os a passeios e tentava garantir que, apesar da separação, eles tivessem uma infância feliz. Seu relacionamento com a família real continuava tenso, especialmente com Charles e Camilla Parker Bowles, mas Diana se mantinha discreta em relação a isso, focando-se em sua própria jornada. Foi nesse contexto que Diana conheceu Dodi Al-Fayed, filho do bilionário egípcio Mohammed Al-Fayed, dono da famosa loja de departamentos Harrods e do Hotel Ritz, em Paris. Dodi, que já havia sido visto com outras celebridades, conheceu Diana através de seu pai, que os convidou para passar férias no sul da França a bordo de seu iate, o Johnny Call. Durante o verão, a princesa e o empresário foram fotografados juntos em momentos de descontração no Mediterrâneo e rapidamente começaram a surgir rumores de um romance. Imagens dos dois se beijando foram publicadas nos jornais de todo o mundo, aumentando ainda mais a especulação sobre o relacionamento. Para muitos, Diana parecia feliz ao lado de Dodi, finalmente desfrutando de um momento de paz e lazer depois de anos de tensão. No entanto, nem todos viam esse romance com bons olhos. Algumas fontes próximas a Diana sugeriam que ela não estava realmente apaixonada por Dodi, mas que via nele um parceiro conveniente para sua nova fase de vida. Outros afirmavam que Mohammed Al-Fayed incentivava o relacionamento na esperança de unir sua família à realeza britânica. Seja como for, o namoro entre Diana e Dodi atraiu a atenção da imprensa de forma avassaladora. E o casal era constantemente seguido por fotógrafos aonde quer que fosse. Eles estavam hospedados no Hotel Ritz, propriedade da família Al-Fayed, e planejavam passar a noite ali antes de seguir viagem para Londres. No entanto, ao perceberem que o hotel estava cercado por paparazzi, decidiram sair discretamente em um carro particular, na tentativa de despistá-los. Por volta da meia-noite, Diana, Dodi, o motorista Henry Paul e o guarda-costas Trevor Rhys-Jones deixaram o hotel em uma Mercedes-Benz S280. O objetivo era chegar rapidamente ao apartamento de Dodi, mas logo se tornou evidente que estavam sendo perseguidos por fotógrafos de motocicleta. Henry Paul, que era chefe de segurança do hotel, assumiu o volante em alta velocidade, tentando fugir da perseguição. O carro entrou no túnel da Ponte de Lauma a cerca de 100 km/h, mais que o dobro do limite permitido naquela área. Em um momento fatal, o motorista perdeu o controle do veículo e colidiu violentamente contra uma das pilastras do túnel. O impacto foi devastador. Dodi Al-Fayed e Henry Paul morreram instantaneamente. O único sobrevivente do acidente foi o guarda-costas Trevor Rhys-Jones, que estava usando o cinto de segurança e sofreu ferimentos graves no rosto e no tórax. Diana foi encontrada com sinais de vida, mas em estado crítico. Os primeiros socorristas chegaram rapidamente ao local e tentaram estabilizá-la. De acordo com relatos, ela estava consciente por alguns momentos, mas sofreu uma grave lesão interna. A princesa foi levada ao hospital Pitié-Salpêtrière, onde passou por uma cirurgia de emergência. Infelizmente, seus ferimentos eram muito severos, incluindo uma hemorragia interna irreparável. Às 4 horas da manhã de 31 de agosto de 1997, a morte de Diana foi oficialmente anunciada. A notícia abalou o mundo. Milhões de pessoas não conseguiam acreditar que a princesa do povo, tão cheia de vida e energia, havia partido de forma tão abrupta e trágica. Imediatamente, surgiram diversas teorias sobre o acidente. O relatório oficial concluiu que o motorista Henry Paul estava embriagado e dirigia de maneira imprudente, sendo esse o principal fator do desastre. Apesar das investigações oficiais desmentirem essas teorias, as dúvidas persistem até hoje. O inquérito conduzido na França e no Reino Unido confirmou que a morte de Diana foi acidental, mas muitas pessoas acreditam que certos detalhes nunca foram totalmente esclarecidos. Algumas testemunhas afirmaram ter visto um misterioso carro branco dentro do túnel no momento do acidente, e outras levantaram questões sobre a demora na chegada da ambulância ao hospital. O funeral de Diana foi realizado no dia 6 de setembro de 1997, na abadia de Westminster, em Londres. Milhões de pessoas acompanharam a cerimônia ao redor do mundo
e multidões tomaram as ruas para prestar suas homenagens. Entre os momentos mais emocionantes estava a imagem de seus filhos, William e Harry, caminhando atrás do caixão da mãe, ao lado do príncipe Charles e do irmão de Diana, Charles Spencer. O discurso de Spencer foi um dos mais marcantes, pois criticou abertamente a monarquia e a mídia pelo tratamento dado à sua irmã. Diana foi sepultada na propriedade da família Spencer, em Althorp. Seu túmulo está localizado em uma ilha isolada dentro da propriedade, um local escolhido para garantir sua privacidade e evitar que o túmulo se tornasse um ponto de peregrinação. Ainda assim, seu legado continua vivo. Anos depois de sua morte, seu impacto na monarquia e no mundo continua a ser sentido, desde a escolha de seu túmulo até declarações controversas feitas por amigos, familiares e teóricos da conspiração. Tudo relacionado a Diana continuou a atrair atenção global. A forma como seu descanso final foi decidido, a luta de seu irmão Charles Spencer para protegê-la da mídia mesmo após sua morte, as declarações polêmicas de Mohammed Al-Fayed e a forma como a família real lidou com sua memória são alguns dos pontos que ajudaram a moldar o mistério e a fascinação em torno de sua história. Mesmo décadas após sua morte, o debate sobre seu túmulo e seu verdadeiro legado continua tão vivo quanto na época de sua partida. Após o trágico acidente no túnel da Ponte de l'Alma, em Paris, houve uma grande discussão sobre onde Diana deveria ser sepultada. Como ex-integrante da família real e mãe do futuro rei, muitos acreditavam que ela deveria ser enterrada na Capela de São Jorge, no Castelo de Windsor, ao lado de outras figuras da realeza britânica. No entanto, essa ideia foi rapidamente descartada. Sua família, especialmente seu irmão Charles Spencer, temia que um enterro em um local público transformasse seu túmulo em um ponto de peregrinação e que ela jamais tivesse um descanso verdadeiramente pacífico. A decisão final foi que Diana seria enterrada em um local mais discreto, a ilha no centro de um lago, dentro da propriedade da família Spencer, em Althorp, Northamptonshire. O túmulo de Diana está localizado em uma ilha chamada The Oval, dentro do lago redondo da propriedade Althorp. A escolha desse local foi cercada de simbolismo e de um desejo expresso por seu irmão, de garantir que ela ficasse protegida da mídia e do público, que nunca a deixaram em paz durante sua vida. A propriedade Spencer já era um local significativo para Diana, pois foi onde ela passou parte de sua infância e onde, segundo relatos, se sentia mais livre e feliz. Seu irmão afirmou que queria evitar que o túmulo se tornasse um local explorado comercialmente ou que sofresse com o assédio de curiosos e paparazzi. Dessa forma, o acesso ao túmulo foi restrito e permanece até hoje como um local privado, onde apenas familiares próximos podem visitá-la diretamente. No entanto, essa decisão gerou polêmica. Muitas pessoas, incluindo fãs e admiradores de Diana, sentiram que ela deveria ter sido enterrada em um local onde o público pudesse prestar suas homenagens mais livremente. Durante anos, surgiram petições pedindo que seu túmulo fosse transferido para um local de acesso público, mas a família Spencer manteve sua posição firme. O irmão de Diana sempre defendeu que essa era a melhor maneira de protegê-la, argumentando que a privacidade que ela nunca teve em vida deveria, ao menos, ser garantida em sua morte. Além disso, surgiram rumores de que Diana teria manifestado o desejo de ser enterrada em outro local. Alguns amigos próximos alegaram que ela gostaria de ter sido sepultada em Londres, em um espaço onde pudesse estar próxima do povo que tanto amava. Sua ex-empregada, Simone Simmons, chegou a afirmar que Diana não gostaria de estar isolada na propriedade da família Spencer e que teria preferido um local onde seus filhos pudessem visitá-la mais facilmente. No entanto, como não há registros formais sobre seus desejos a esse respeito, a decisão final coube à sua família. O enterro de Diana também foi cercado por homenagens emocionantes e discursos marcantes. Durante o funeral, o príncipe Charles Spencer fez um discurso inflamado, criticando abertamente a mídia pelo tratamento que sua irmã recebeu em vida. Ele também mencionou que Diana não precisaria mais enfrentar as dificuldades impostas pelo sistema real e que sua família faria de tudo para preservar sua memória de maneira digna. O discurso foi considerado uma afronta direta à família real britânica
e muitos membros da monarquia ficaram visivelmente desconfortáveis com suas palavras. Foi um momento emblemático, que evidenciou a tensão entre os Spencers e os Windsor, um conflito que ainda se reflete nas gerações seguintes. Outra figura que fez declarações controversas sobre a morte e o túmulo de Diana foi Mohammed Al-Fayed, pai de Dodi Al-Fayed, que morreu ao lado da princesa no acidente de Paris. Durante anos, Mohammed sustentou a teoria de que a morte de Diana e seu filho foi resultado de uma conspiração da família real britânica, que não queria que Diana se casasse com um muçulmano e tivesse um filho que poderia ser meio-irmão do futuro rei da Inglaterra. Segundo ele, Diana e Dodi estavam prestes a anunciar seu noivado e até mesmo uma possível gravidez quando foram assassinados. Embora nenhuma evidência concreta tenha sido encontrada para sustentar essa teoria, ela continua a ser debatida até hoje. Mohammed Al-Fayed também fez críticas à decisão de enterrar Diana em Althorpe, alegando que ela merecia um descanso mais digno e acessível ao público. Ele chegou a construir um memorial para Diana e Dodi na loja Harrods, em Londres, onde mantinha uma estátua e outras homenagens ao casal. Esse memorial permaneceu no local por muitos anos, até que em 2018, a nova administração da loja decidiu removê-lo, alegando que era hora de seguir em frente. Dentro da família real, a forma como o legado de Diana foi tratado também gerou debates. Inicialmente, a monarquia parecia hesitante em reconhecer plenamente o impacto de Diana, mas ao longo dos anos, especialmente após o casamento do príncipe William com Kate Middleton, passou a adotar um tom mais reverente em relação à sua memória. William e Harry frequentemente mencionam o quanto sua mãe influenciou suas vidas e suas decisões. Em entrevistas, ambos deixaram claro que sentem falta dela todos os dias e que procuram honrar seu legado através de suas ações, especialmente no trabalho humanitário. Harry, em particular, foi um dos membros da família real que mais falou abertamente sobre os traumas da perda da mãe. Em diversas entrevistas, ele criticou a maneira como a monarquia lidou com a morte de Diana e revelou que passou anos tentando lidar com o impacto emocional dessa tragédia. Sua saída da família real em 2020, junto com Meghan Markle, foi vista por muitos como uma repetição do que Diana enfrentou, uma luta para ter uma vida independente fora da sombra do Palácio de Buckingham. O túmulo de Diana continua sendo um local de mistério e contemplação. Embora não seja acessível ao público, a propriedade de Althorpe abre suas portas durante certos períodos do ano, permitindo que visitantes prestem suas homenagens nos jardins próximos ao lago. Mesmo sem poder ver o túmulo diretamente, muitas pessoas viajam até lá para sentir-se mais próximas da princesa que marcou suas vidas. Em cada aniversário de sua morte, flores, cartas e homenagens são deixadas na entrada da propriedade, uma prova de que seu impacto permanece vivo.